Hoje nós iniciamos uma nova série, e a nossa série é Discípulos Moldados à Imagem de Cristo. Nessa série, durante os nossos próximos domingos, serão 4 domingos, falando sobre o que é ser um discípulo moldado à imagem de Cristo. Nós vamos falar sobre o conceito de discípulo, sobre o que deve reger, onde deve estar a mente do discípulo. Nós vamos falar sobre a comunidade de discípulos, como é a postura do discípulo diante do trabalho, do dinheiro, da sociedade, como é a postura dessa comunidade de discípulos diante da vocação, como é a sua paixão, seu sacrifício, a sua entrega em nome de Jesus. E aí, para a gente iniciar hoje, nós vamos sondar 2 textos. Lucas 9, 57 a 62 e Mateus 28, de 18 a 20. Mas para a gente começar o nosso papo, a gente precisa ponderar algumas questões, e eu quero ponderar com vocês o que não é ser um discípulo de Jesus. O que não é ser um discípulo de Jesus? Primeiramente, há uma grande confusão aí, que ser discípulo de Jesus, basta você ter, por exemplo, cursado uma escola, uma classe, um curso, comprado um livro. Cara, vou te decepcionar nesse começo aqui. Isso não faz de você um discípulo. Primeiro porque o discipulado pode até ter data para começar. Para terminar, olha, vai longe esse lance aí de ser discípulo, principalmente de Jesus. É a nossa vida toda um moldar da nossa história através do Espírito Santo. Então não é um curso que vai fazer você melhor discípulo ou pior discípulo, e nem mesmo ter concluído o curso, você dizer que então você é um discípulo de Jesus. Também não é ser um discípulo de Jesus estar na igreja. Cara, o que a gente menos tem é discípulo de Jesus sentado na igreja. Quero ir além. Tem um monte de púlpito que não tem discípulo de Jesus. Tem um monte de caras falando em nome de Jesus, vestidos como outros que falavam em nome de Jesus, mas eles também não são discípulos de Jesus. Então, o fato de nós estarmos em uma igreja cristã não nos faz discípulo de Jesus. Também não nos faz discípulo de Jesus fazer parte do rol dessa igreja. Isso é, fui batizado. Opa, fui batizado no mês passado, olha, agora sim posso pegar o meu canudo, porque eu sou um discípulo de Jesus. Fique tranquilo, tá? Não estou levando na questão aqui da salvação, não estou querendo colocar isso em mérito. Perfeito. Pode correlacionar a sua conversão com o seu batismo. Perfeito, não vou entrar nesse detalhe. Mas, cara, não foi porque você decidiu, ou alguém decidiu, passar pelas águas, como dizem por aí, né? Alguns foram quase afogados, outros só respingados. Né? Não é porque você passou por esse evento e tem o seu nome num hall, que agora você é um discípulo de Jesus. Também não é discípulo de Jesus saber contar a história de Jesus. Se você assistir a Globo na Páscoa ou no Natal, vai rolar um filminho de alguém que sabe contar muito melhor do que você. E se bobear, o cara que dirigiu o filme é até ateu, mas sabe contar como ninguém. Também não é ser discípulo de Jesus terminar um programa de 12 aulas, 48 lições. Não é. Ser discípulo não é somente dizer-se cristão ou dizer que crê em Jesus.
Porque eu quero lembrar que Satanás participou da história de Jesus, tentou Jesus, esteve lá com ele ali no deserto, aos pés da cruz, inclusive. Se ele não mentir, porque ele é o pai da mentira, né? Se ele não mentir, ele vai confirmar para você a história de Jesus. Se você perguntar, é capaz de falar: acredito, creio nele, ele é o Salvador do mundo. Então isso não, você dizer-se cristão ou saber contar a história de Jesus, ter feito um curso, ter lido um livro, não faz de você um discípulo de Jesus. E daí a gente precisa contextualizar um pouco o que quer dizer ser discípulo de Jesus no Novo Testamento, para a gente continuar a nossa conversa aqui. A cultura greco-romana tinha como escola de formação sociocultural a prática do mestre-discípulo. Como que funcionava? Os meninos em certa idade, por volta dos 8 anos, passavam a andar atrás de alguém mais sábio, um mestre. Quem que é esse cara? Um cara dedicado ao ensino do quê? Lições para a vida, filosofia, matemática, ensinava os meninos a ler e escrever. Eles passavam o dia andando, ouvindo esse discípulo, ou melhor, esse mestre, imitando os seus passos, se vestiam iguais a ele. Olha que legal. Na vida judaica também existia esse tipo de relacionamento mestre-discípulo. Era um rabi. Então os meninos iam lá para o templo, ou na sinagoga, e lá encontravam o rabi e passavam a perseguir esse rabi. Só que, como é que funcionava esse trem? Então os meninos ficavam andando atrás lá do mestre, ouvindo o que ele estava falando, e ele contava história, e ele ensinava matemática, fazia algumas metáforas, provérbios, aquela coisa toda. A criança chegava em casa, fazia pegadinha com a mãe, com o pai, com aquelas histórias que tinha aprendido lá com o seu mestre, né, com o seu rabi. Chegava em uma certa idade, baseados na Torá, mais ou menos por volta dos 10 anos de idade, colocava o menino de frente e fazia-lhe várias perguntas. Se esse menino passasse pelas perguntas, ele continuava no processo. E assim, subia, galgava até os 10, 12, 14, 16 anos. E cada vez a prova ficava mais difícil. Para você ter uma ideia, a primeira prova, esse menino tinha que saber, bem dizer, de cor, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Um menino de 8 anos tinha que começar a aprender a ler, escrever e recitar toda a Torá, os 10 mandamentos de cor, as histórias de Moisés, do povo no deserto. Ele tinha que saber tudo isso. Porque ele tinha que passar por uma prova, depois ele passava pelos livros poéticos, ele tinha que aprender os salmos, orar com os salmos. Lá com 12 anos, ele passava por essa prova, uma prova dificílima. E então o mestre ouvia suas respostas, e se ele passasse, continuava na escola. E se ele não passasse, Marcão? O mestre o colocava de frente, colocava as mãos sobre o seu ombro e dizia assim: filho, volta para casa e aprenda a profissão do seu pai. Volta para casa e aprenda a profissão do seu pai, porque você não vai poder mais fazer parte da minha escola. E quem conseguia chegar no final das provas, lá com os seus 16, 18 anos de idade, o que esse cara ouvia? Esse cara ouvia a seguinte expressão: siga-me. Quanto a você, segue-me. Então, quando o judeu ouvia essa expressão, caía para ele o seguinte: cara, eu passei, eu sou um cara aprovado, eu sou o cara. Passei no vestibular, agora eu não sou um Zé Ninguém. Eu não vou precisar aprender a profissão do meu pai. Eu não vou precisar trabalhar com as mãos. Eu vou trabalhar aqui, com o meu mestre, com a cabeça. Vou trabalhar com a filosofia, com a matemática. Serei um cabeção aqui entre todos, né? Ok?
Mais ou menos assim, eu acho. E aí o que acontecia? Existia uma metáfora naquela época que dizia o seguinte, que a poeira do pé do mestre cubra os meus pés, cubra o pé do discípulo. Então, a poeira sobre os pés, que traz o princípio de proximidade. Isso é, esse discípulo andou tão perto, mas tão perto do seu mestre, a ponto de não saber se a poeira que estava nos seus pés era a poeira do mestre ou a poeira que ele mesmo levantou ao andar. Além disso, ao olhar o rastro no chão das pegadas, não sabia diferenciar se eram os passos do mestre ou do discípulo. Olha que metáfora bonita. Então, para esses caras, quando eles ouviam siga-me, queria dizer, você pode fazer o que eu faço. Você pode ser confundido comigo. Você pode andar na minha poeira, estar coberto da minha poeira. Os nossos passos podem ser confundidos. A partir dessa metáfora, de ilustrar isso para vocês, eu quero convidar vocês para a gente ver o texto de Lucas, porque é o texto em que Jesus vai trabalhar o que na teologia nós chamamos de segmento. Aprender e ensinar. E assim seguir. Seguir a vida aprendendo e ensinando. Antes, o que acontece é que esse nosso texto está em um bloco do Evangelho de Lucas, chamado A Viagem, que Jesus está saindo lá do Rio Jordão e vai chegar até Jerusalém. Então, esse bloco do capítulo 9 ao capítulo 18, está contando como que foram as peripécias de Jesus e seus discípulos ali na caminhada do Jordão até Jerusalém. E ele tinha acabado de passar na Samaria e os samaritanos não receberam Jesus. Aí os discípulos ficaram bravinhos com aquilo e falaram assim, Jesus, vamos orar aqui, mandar fogo do céu e queimar esses caras. E Jesus dá uma fumada neles, dizendo assim, vocês não conhecem o espírito que sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir almas, e sim salvá-las. Guarde isso. O Filho do Homem não veio para destruir almas, veio para salvá-las. E o chamado de Jesus, quando ele diz assim, siga-me, é gracioso, não passa por prova nenhuma. Quem daqui passou por alguma prova para dizer-se chamado por Jesus, ou ao menos discípulo de Jesus? Qual foi a prova que nós passamos? Quando foi que nós sentamos diante de Jesus e ele então puxou um caderninho e começou a fazer pergunta para mim e para você? Marquinho, pode falar para mim o que está no capítulo 18 do Êxodo? Peguei, né? Não houve isso. Pelo contrário, ele olhou para nós e nós não tínhamos nada para atraí-lo, e mesmo assim, ele disse o que para mim e para você? Siga-me. Ele olhou para mim e para você, não interessa quanto tempo de idade nós tínhamos, alguns mais velhos, outros mais novos. Ele olhou para mim e para você e disse o quê? Siga-me. E daí eu olho para mim e falo assim, apesar de mim, de quem sou, ele teve coragem de dizer para mim, você pode fazer o que eu faço. Seus pés podem ser confundidos com os meus. E olha o texto aqui. O que acontece nesse texto? Jesus então estava indo para Jerusalém. E quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu,
As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quando a gente olha para o grego nesse texto, quando essa pessoa chega a Jesus e diz assim, eu te seguirei por onde quer que fores, a ideia que dá do texto é de continuidade. Olha, Jesus, aonde você for, se você estiver andando, eu estarei andando. Se você parar, eu paro. Se você sentar, eu sento. Se você pular, eu pulo. Se você gritar, eu grito. Mas a resposta que Jesus dá parece que foi um balde de água fria. E é mais ou menos assim, olha, você quer seguir então, mas não há luxo, não há glória, não há méritos, não há recompensas terrenas, é uma continuidade sim, você está certo, é sem pausa, sem descanso, mas não tem glória para os homens. Pelo contrário, tem perseguição. Porque quando Jesus fala assim, as raposas, pode ser que ele esteja direcionando essa conversa, porque eles chamavam de raposa Herodes. Então, Herodes, o bonitão, é o rei da turma aí, né? O governador da parada aqui, ele tem lá o covil dele. As aves, isso é, os estrangeiros, os romanos que nos oprimem, que botam aqui o chicote na nossa cara, esses caras são bem recebidos aqui no nosso meio e se precisar eles voltam para Roma, nenhuma boa. Mas o Filho do Homem nem tem onde colocar a cabeça porque ele tem que ficar esperto, senão a galera toca ele a porrada daqui. Vai seguir? Só faltou Jesus perguntar isso. E daí parece que no meio dessa conversa, Jesus está vendo alguém passar, e daí ele vira para esse alguém, e a impressão que dá do grego é que esse cara vem vindo na direção oposta de Jesus, sabe? Jesus está indo para um canto, ele está na estrada vindo de outro, e ele diz o quê pro cara? Siga-me. Olha o convite de Jesus aí. Nem parece, talvez não, né? A pista que o texto dá. Quem é esse cara? Mas Jesus olha para ele e diz, siga-me, você pode fazer o que eu faço. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Olha, cuidar do principalmente do pai, na cultura judaica, é prioridade. Acontece que é um evento, o funeral judaico, ele é um evento rápido, ele não é um evento demorado. Né? Não fica se velando o corpo lá. Velando é um negócio nosso, né? Coloca vela. Nosso não, sei lá de quem é. Como é que fala isso, cara? É velando mesmo, né? Apesar de não ter a vela, né? Então, assim, no contexto judaico, o funeral não rola isso. É um negócio rápido. Só que o contexto judaico de um velório é mais ou menos assim. Contrata-se as mulheres para chorar e lamentar. Elas ficam em um canto gritando, chorando, batendo no peito, né? Todo mundo entra, não consegue nem falar porque é uma gritaria, um choro, um lamento. E de repente tem os amigos do defunto rindo de um canto. Soltaram uma piada, lembraram alguma coisa que o cara fez, alguma coisa assim do tipo, né? Estão celebrando quem foi o morto. E aí, então, não é um ambiente, assim, que esse cara conseguiria, por exemplo, chegar lá e cumprir com a sua missão. Por isso que Jesus chama a atenção dele falando assim, olha, existe uma urgência no chamado. Quando eu comissionei você, quando eu estou chamando você para me seguir, existe uma urgência para isso. Então quer dizer que o que você for fazer, em todo o tempo que você estiver fazendo algo, você deve ir e proclamar.
E talvez lá no velório não vá ser tão fácil de fazer isso. Ou até mesmo, você precisa ir e proclamar: morto não houve. Pela urgência do negócio. Morto não houve, cara. Já foi. Se existe algo que você deveria ter feito, ficou no passado. Então deixe os mortos que cuidem dos mortos. Você vai e proclame. Existe uma urgência, existe uma prioridade. E esse texto é interessante porque tem um terceiro elemento que só aparece aqui em Lucas. Diz assim, versículo 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E olha que interessante, a ideia do texto grego é que talvez esse cara seja um orelhudo, tá ligado? Ele está ali ou na multidão ouvindo o papo, ou ele está vindo com esse segundo elemento que foi abordado por Jesus, mas ele é um intrometido na história. Ele pegou a história no ar e fala o quê? Ninguém vai aí, eu vou, senhor. Só que ele é um intrometido que manja dos paranauê da tradição judaica. Porque o que ele faz? Ele dá aquela engambelada assim: morto não houve, é urgente proclamar, então eu vou proclamar para minha família, senhor. Deixa eu me desvincular da minha família. E esse é um condicionamento da escola profética do Velho Testamento. Quando Elias chamou Eliseu para ser profeta, Eliseu disse assim: deixa-me ir beijar meus pais. E Elias falou: vá, mas volte depressa, porque você sabe o que eu fiz por você. Tu és profeta, cara. O que Eliseu faz? Mata o boi, porque ele estava no arado. Ele mata o boi, pega o arado, transforma numa fogueira, sacrifica o bicho lá, oferta a Deus e segue Elias. Então esse cara é o cara das tradições, é o cara que manja, assim, ele deve ter pensado assim: vou pegar Jesus, né? Ele falou que para seguir ele, o cara que tem a desculpa que o pai que morreu não colou, vou falar que a minha família está viva, vou fazer um condicionamento profético aqui, vou dar uma de Eliseu, Jesus é profeta, vai ter que aceitar a minha condição. E Jesus dá uma resposta que é a seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E essa frase não é uma frase de Jesus, é de um poeta, Hesíodo. E tem justamente essa ideia. Porque o arado, como é que é? Para quem aqui não é da roça, né? Nem eu. Mas o que é o arado, né? Como que era antigamente? Tinha um animal puxando um instrumento que cavava a terra. Ok? E então ele precisava mirar do ponto A para o ponto B para poder fazer uma linha reta do arado. E se ele olha para trás, o arado é pesado, então dá uma tombada e faz uma curva. Parece que bebeu antes de fazer o trem. Então, vinha esse dito popular: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás está apto para trabalhar nesse trem. E Jesus usa essa frase justamente para dizer assim para esse cara: meu irmão, a prioridade é o reino. Eu estou chamando você para um estilo de vida. A situação não muda se a família está viva, se a família está morta. É o seguinte: existe uma prioridade nessa parada, e essa prioridade é o Evangelho de Jesus. Em todo tempo, não importa as circunstâncias. E se você vai lá ver a sua família e não voltar, é que você não estava pronto para o negócio. E se você está achando que só porque a sua família está viva não existe urgência para cumprir a missão, você está errado. Vá e proclame o reino. Para Jesus não existem provas para o discipulado, existe graça. Não é porque eu quero ser discípulo de Jesus que eu serei, é porque eu sou chamado por Ele. Cada um aqui ouviu de alguma forma o chamado de Jesus para ser o seu discípulo.
Não é conforme as minhas conveniências, não é conforme as minhas regras, mas sim conforme a vontade e o instrumento, a forma que Deus quer, a forma que Cristo Jesus quer. E nem mesmo sou discípulo porque eu sigo uma escola ou uma tradição presbiteriana de ensino. Isso não nos fará discípulos. O que existe é um convite gracioso para uma vida que deve espalhar a referência que é Jesus, a prioridade que é o Evangelho. Quando? Em todo tempo. De que forma? Em qualquer circunstância. Esse é o chamado que o texto que nós lemos traz para a gente sobre seguimento. É o discipulado, que é um estilo de vida que nos molda conforme a imagem de Cristo Jesus. E aí nós precisamos partir para o segundo texto, que é o texto do ressurreto. Depois que Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, alguns creram nele e outros não. E aí Jesus vai na direção de todos eles e diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus está dizendo assim, o meu reinado, a minha autoridade, a minha soberania não está em Israel, está além, é universal, céu e terra. Céu e terra. E diante dessa autoridade, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Por muito tempo, muita gente ensinou esse texto dando ênfase neste verbo, vão. Mas esse verbo dá a seguinte conotação: olha, enquanto você viver, aonde você estiver, como você estiver caminhando, para onde você estiver indo, não importa se de cadeira de rodas, se de carro, se a pé, muleta, não importa o que você estiver fazendo, faça discípulos. Procure pessoas pelo caminho que vão fazer o que eu fiz e que façam com vocês o que eu fiz. Procurem pessoas para fazer o que fiz e que façam com vocês o que eu fiz. Isso é, que continuem seguindo, aprendendo e ensinando. Seguindo, aprendendo e ensinando. Que tipo de pessoa? Todo tipo de pessoa. Branco, negro, amarelo, azul, macho, fêmea, fêmea, macho, sei lá. Qualquer tipo de pessoa, com uma mão, com 6 dedos, com 10 mãos, sei lá. Qualquer tipo de pessoa, até os de 9 dedos. E como é que deve rolar isso? Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E quando ele diz batizando, ele está dizendo assim, faça com que eles entendam que eles pertencem a um grupo seleto que tem um relacionamento que nasce de dentro de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E junta vocês com Cristo. Faça com que esses caras que você encontrou entendam que o próprio Deus está buscando construir um relacionamento de dentro dele para com vocês, para ter vocês com eles. E que eles pertencem a esse relacionamento. E mais, ensine-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E esse ensine-os a obedecer também dá uma ideia de continuidade, de longo tempo, de um caminho longo, de uma longa jornada de uma mesma direção. Onde os nossos pés são cobertos pela poeira do pé do mestre. E os nossos pés são confundidos com os passos do mestre. E essa obediência vai nos fazer melhores instrumentos nas mãos de Deus, para que nós então sejamos usados um na vida do outro. E assim cumpriremos a missão: fazer discípulos.
fazer o que eu faço: servir e amar uns aos outros. Porque, primeiramente, fomos servidos e amados pelo próprio Cristo, que olhou para a gente sem mérito algum, sem pedigree ou currículo algum, e disse: siga-me. Você pode fazer o que eu faço. E o texto termina assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E esse eu, no texto grego, tem uma ênfase enorme, porque esse eu é o próprio Cristo dizendo assim, ó, vocês fazendo isso, vivendo e fazendo discípulos, trazendo-os para um relacionamento e ensinando-os a obedecer, eu, o próprio Cristo, estarei com vocês, não é com você, é Cristo, eu e você. Portanto, aqui nós temos Jesus dando-nos uma missão, a comissão de Jesus Cristo, inaugura a igreja de Jesus, que é uma comunidade de discípulos, que deve estar pronta para obedecer seus ensinos, obedecer a palavra, e que deve estar desejosa, ardente de servir e ser servida, porque primeiramente foi servida e amada por Cristo Jesus. Essa comunidade de discípulos, hoje, eu, você e Cristo aqui, nós devemos viver, nós devemos nos relacionar e agir como o próprio Cristo. É nas nossas diferenças e na caminhada uns com os outros, nos nossos relacionamentos, nessa maturidade de ensinar, aprender e seguir, fazendo discípulos que aprendem e ensinam, numa continuidade, sem pausa, sem descanso e sem glória para mim e para você, mas somente para Cristo Jesus, é que somos igreja. E essa igreja deve ter um lema. E esse lema é justamente o contexto que eu comecei essa conversa aqui. Quando Jesus diz assim: não, o Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvá-las. O moto é coisa de velho. Né? O lema também é coisa de velho. O mindset, o mindset da igreja, yes, isso aí, produção. O mindset da igreja deve ser: não estamos aqui para destruir vidas, mas para salvá-las, porque ouvimos dele, siga-me, que é fazer o que eu faço. Nós não vamos salvar ninguém, graças a Deus. Mas o próprio Cristo está aqui conosco, é Ele quem salva. E é nesse ensinar e aprender que nós entramos nessa vida de discipulado, e que pessoas aprendem, ouvem, e o Espírito Santo opera, e há salvação, e há transformação, e há inclusão de outros discípulos. Pessoas que ontem foram reprovadas e não tinham mais seus mestres, agora ouviram, siga-me. Pessoas que foram de alguma maneira tolhidas de caminhar na bota de alguém, e de se cobrir por aquela poeira, de até ser confundido com aqueles ensinos, agora em Jesus tem essa oportunidade. A igreja está aqui para isso, para trazer vida, e não para destruí-la. Eu e você, com Cristo Jesus, estamos aqui para isso. Isso é discipulado. Essa vida é ser discípulo. E nós só corresponderemos à igreja, comunidade de discípulos,
Quando correspondermos à vontade de Deus, entendendo que somos uma comunidade onde ninguém é dado por perdido. Nós só corresponderemos à vontade de Deus quando entendermos que a comunidade, a igreja, é um lugar onde ninguém é dado como perdido, porque o que vale a pena são vidas. O que vale a pena são relacionamentos. O que vale a pena é o coração transformado, a mudança de uma vida, de uma história, de um mindset. Gostei dessa palavra. Por isso a igreja é o lugar da mentoria, do pastoreio mútuo. É o lugar que serve e ama, porque foi servida e amada por Cristo, por seus discípulos, e quem chega precisa ser servido e amado para amanhã servir e amar, e assim pastorearmos uns aos outros de uma longa jornada na mesma direção. Para concluir, o que é ser um discípulo de Jesus? Aí eu vou convidar aí um teólogo para falar com a gente, que eu treinei a semana inteira para falar o nome dele aqui, Jürgen Roloff. Jürgen Roloff diz que igreja é o discipulado explicado da seguinte maneira: é o vínculo pessoal, exclusivo e duradouro com Jesus. Isto é, o vínculo meu e seu com Cristo. Pessoal, não individual. Pessoal. Pessoal a gente reparte, individual é introspectivo. Ok? Individual eu uso e jogo fora, tipo absorvente. Dando um bom exemplo. Pessoal é meu, mas eu posso te emprestar. Vínculo pessoal, exclusivo e duradouro com Jesus, que ganha expressão visível no aprender e ensinar as suas palavras. Seguir, aprender, ensinar e seguir, aprender, ensinar e seguir. Na realização comunitária da norma de vida estabelecida por Ele. E qual é a norma de vida? Servir e amar. Se vocês podem fazer o que eu faço, é servir e amar. A gente não pode andar sobre as águas. Talvez a gente não... A gente pode ser instrumento, né? Da cura. Mas eu, Marcão, vem cá, passa no zóio de alguém. É só porquice. Bem como no engajamento servidor em prol do reinado de Deus. Isso é, não importa quem. Inclusive aos não igreja. Servir e amar. Seguir, queridos, é discipulado, é autossacrifício, não tem luxo ou glória para mim, é em todo tempo, é sem conveniências, sem as minhas vontades ou as prioridades do meu ego, sem méritos ou recompensas terrenas, sem bajulação, sem hipocrisia. Isso é igreja. Sou eu, você, com Cristo, servindo, amando e seguindo, aprendendo e ensinando, servindo e amando. Por fim, discipulado é quem tem um estilo de vida dado a quem é resgatado por Jesus e obedientemente cumpre com a missão que Cristo lhe deu, imitando-o em todos os aspectos. Eu sei que você está falando assim, cara, depois disso não sobra nada para eu ser discípulo. Por isso que é graça. Por isso que não é pelo que você faz. É pelo chamado. Mas é pelo responder do chamado. A responsabilidade de querer obedecer mais. Se parecer mais, imitar mais a Cristo Jesus. Mas é graça. Não é mérito.
não há provas. Não há vestibular para isso. Não há análise de currículo, porque se houvesse, Judas não teria sido escolhido. Pedro, então, talvez o Chicão. Quero orar com você. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite na Tua presença. Clamamos que o Senhor continue reverberando em nós o nosso discipulado, o nosso chamado a segui-lo, Senhor. Deus, que o Teu Santo Espírito nessa semana pondere os nossos passos na direção dos Teus passos. Que, ó Deus, a poeira dos Teus pés recubra cada um de nós aqui. Que nós possamos realmente sermos confundidos como Seus servos do passado foram com Cristo Jesus. Mas não para a honra e glória do nosso nome, não para a honra e glória deste lugar, não para que sejamos conhecidos, não para que sejamos famosos, pelo contrário, para que Jesus Cristo seja exaltado, Senhor, de outras vidas, além das nossas. Para que outras pessoas possam também serem libertas de si e do pecado. E serem levadas pela Tua graça na direção da vida eterna. Esse é o nosso pedido, Deus, que o Senhor continue reverberando em nós a Tua palavra e o Teu ensinamento dessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.